Doutora, considerando tudo que aconteceu no ano passado, você deu um depoimento muito forte lá no Diário do Centro do Mundo, também deu depoimento para algumas outras entrevistas. Foi uma perseguição muito ferrenha. A senhora falou das conversas, inclusive, com o seu filho, que você tinha optado por ser resistência naquele momento e continua sendo resistência hoje, correndo todos os riscos. Aí eu te pergunto de uma cena específica, que é o Lula subindo naquela rampa, carregado por representações diversas da população. Como é que a senhora se sentiu vendo aquilo? Pedro, eu digo assim, ó, para todos os meus amigos, para as minhas amigas em especial, que eu desidratei domingo, que foi um momento de desidratação na minha vida, Uhum. porque é um momento muito simbólico, não? Primeiro, o favor que o ex-presidente, aquele inominável, fez de não prejudicar a cerimônia de posse com a sua presença, indo para Orlando, que é um refúgio de bárbaros e torturadores. E o Uhum. segundo, assim, aquela maravilha de pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade, tomando corpo e tomando forma efetiva e entregando a faixa ao Lula, na verdade, subindo todo o povo brasileiro, porque as imagens que nós temos é daquele povo imenso subindo a rampa. Então, foi uma coisa assim, ó, emblemática para passar essa impactação. Eu fui até terça-feira muito impactada ainda, porque é inesquecível. Talvez tenha sido, eu comecei a votar em 1985, a posse mais linda que eu assisti na minha vida. Foi algo inacreditável. E eu acho que, doutora Janaíra, eu tenho defendido isso aqui nas lives. Essa vitória do Lula, ela tem um outro significado, né? Porque quando a gente fala em terceiro mandato, muitas vezes a pessoa associa imediatamente com governos que são mais autoritários. O Lula teve 60 milhões de votos democraticamente, numa situação também muito difícil dos povos originários, dos povos pretos, dos povos deficientes, de muitos problemas que foram enfrentados nesses 4 anos, com esse mar vermelho que a gente está vendo, inclusive, agora na tela. Essas imagens são do Ricardo Stuckert, feitas por drone, e é muito bacana a gente estar assistindo elas, não só as reproduções da imprensa. E eu acho que é histórico isso, é o primeiro presidente em terceiro mandato. Eu acho que, comparável, a gente pensa no Roosevelt nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um império e não tem o propósito que o Lula está sendo eleito com um discurso forte na questão da sustentabilidade. Eu acho que até ia te perguntar, você estava falando em lives anteriores que você não poupava críticas às políticas de alianças, mas eu estou sentindo que essa frente ampla que está se construindo nesse segundo mandato é um pouco diferente, a senhora não acha? Pedro, eu entendo assim, em Opa, primeiro lugar, a gente tem que alô, entender a alô? conjuntura mundial Doutora hoje. Janaíra? Oi, alô? Estamos aqui. Eu te Oi, eu travei. escuto. Agora fui eu que travei. Vai lá, Eu segue. te escuto. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise da geopolítica do mundo para poder entender esse momento também do Brasil. O mundo todo passa por um processo bastante amplo, bastante complexo, Uhum. de uma guinada à direita em determinado momento. Nós temos regimes de extrema direita no mundo consolidados, caso da Polônia, caso da Hungria e outros mais, e nós temos outros em plena fermentação, que foi o caso dos Estados Unidos no governo Trump, que o Biden enfrenta resistências absurdas até hoje para conseguir determinar algumas questões, mesmo sendo o maior país imperialista do mundo. E temos a Itália agora com uma recente eleição de um governo de direita. Só para dar alguns exemplos. A Turquia, que é um caso clássico que a gente conhece, Israel agora também, enfim. Dentro dessa geopolítica, Lula aparece já na COP27, recém-eleito, mas não empossado, como um nome ligado aos movimentos sociais, um líder carismático, de caráter populista, obviamente, fortíssimo. E aí Lula assume um terceiro mandato com uma proposta de inclusão, de reestruturação do país, depois de 4 anos de absoluta devassa, ou melhor, 6 anos, porque desde o golpe de Dilma, 2013 para cá, nós vivemos um processo de desmonte,
que culmina no golpe da presidenta Dilma e nos traz até o governo catastrófico de Bolsonaro. Então, Lula aparece como uma proposta muito maior do que o PT, muito maior, obviamente, que o PT, e, aliás, tinha que ser assim, porque senão jamais teríamos conseguido vencer a extrema-direita. Faz alianças, eu sou uma pessoa bastante resistente às alianças, até porque a gente sabe qual é o custo das alianças, mas também temos que entender que o nosso sistema, especialmente o legislativo, impele qualquer governo que queira governabilidade a fazer alianças. Então, Lula, em determinado momento, tem que fazer concessões, em determinado momento, tem que dar um passo à frente, dois atrás para dar um à frente, como diria Lenin, porque não existe outra forma de governabilidade e de superação desse desmonte absurdo da extrema-direita no Brasil, sem que ele parta para esse processo. Entendo que a habilidade do Lula suplanta muito, obviamente, o partido. O Lula é maior do que o PT em muitos momentos, mas o que dá sustentação ao governo Lula, obviamente, hoje, isso é notável, é o PT. Os cargos essenciais, a frente essencial, o discurso essencial é o discurso do PT. Nem poderia ser diferente, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Então, apesar de tudo que aconteceu com o PT, terminou o partido, não tem mais para o partido, muda a sigla, muda o nome, Lula foi um resistente, Gleide Hoffmann, Paulo Pimenta, enfim, esses encabeçadores do partido mantiveram o partido íntegro e pronto na figura de Lula, obviamente, para reassumir o poder. Então, nós não estamos, na verdade, num terceiro mandato. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta isso, nós estamos num primeiro grande mandato de uma nova era, de um novo momento, e numa situação extremamente atípica, onde o Lula pega o país absolutamente liquidado, no crédito e no débito. E partindo do zero para reconstruir algumas áreas, como bem disse o ministro de Direitos Humanos essa semana, que foi um discurso épico, no sentido de que todos os invisíveis vão ter visibilidade.